que o Palmeiras vem arrecadando com jogadores, vendendo atletas que aparecem da base para o mundo do futebol. Podia ser eu e você, e que são diferenciados. Que loucura, né? Vamos meia essa graninha? Agora, 219 milhões de reais, 219 milhões de reais pelo Vitor Reis, que, aliás, se transformou na maior venda de um zagueiro do futebol brasileiro, superando o Beraldo do São Paulo. E agora, esse número e esse dinheiro pertencem ao Palmeiras. Capelanes... Meu Deus do céu, a máquina, né? Que máquina! Você viu que até competência! Competência, e até o JP Sampaio, quando o Palmeiras foi eliminado da Copinha... Máquina, para mim, é trabalho. Não, também, trabalho. Concordamos, Abel. Exato. Claro. Ele até fez uma publicação tirando onda, né? Porque o Corinthians publicou a derby cancelado, o primeiro derby do ano. E aí ele falou, escalou o time dos vendidos, né? Quer dizer, uma geração bilionária, literalmente falando. O que me chama a atenção é o seguinte, como o Palmeiras conseguiu se consolidar nesse mercado. Porque o Palmeiras, se você for pegar em um recorte, que o Chico adora os recortes, né? De 10, 15 anos pra cá, o que o torcedor falava? Dificuldade de vender jogadores, de revelar jogadores, de consolidar ídolos. Eu acho que o último grande ídolo que nós tivemos aí, depois de uma grande geração que passou, foi o Gabriel Jesus. E aí depois teve um hiato. E aí o que aconteceu? Começou a aparecer um atrás do outro. O Santos perdeu esse posto, que era o raio cai toda hora, parou de cair o raio. Os meninos da Vila. Os meninos da Vila. Esse raio parou de cair da forma que caía. E o Palmeiras se consolidou por quê? Você falou muito bem, Renata. Trabalho sério, sem rabo preso com empresário, coisa que, infelizmente, a maior parte dos clubes do futebol brasileiro tem. Olha, se a gente for pensar em euros, primeira coisa, a gente está falando aqui de vendas que são muito altas. 35 milhões de euros por um zagueiro. Meu Deus. Para o Manchester City, time do Guardiola, que passou por uma crise, já está se recuperando. Quando a gente pensa no Luiz Guilherme, 30 milhões de euros. O Giovani, Mundo Árabe, 12 milhões de euros. O Endrick, 60 milhões de euros. O Estevão, 61 milhões de euros, mais bônus, mais metas. Então, o Palmeiras, gente, ele é realmente uma máquina de vender jogadores, vender bem. Porque ele vende atletas que realmente têm talento, que têm ainda futuro, que não estão plenamente desenvolvidos. Então, hoje, o Palmeiras está se especializando e vai continuar, porque a base é muito bem organizada, porque tem uma atenção especial da diretoria e porque entenderam que a fonte de renda maior do clube é essa. Chico Garcia, que loucura, hein? O Palmeiras tá que tá e merece um reconhecimento nesse aspecto. Merece, mas o que o Capelani cita é porque o Palmeiras, em determinado momento, estava numa situação financeira muito delicada, na Série B do Campeonato Brasileiro. Aí vocês sabem tudo o que aconteceu, vem o investidor, vem o Paulo Nobre, o Palmeiras se reestrutura e naquele momento era um comprador. O Palmeiras comprava, ia para o mercado, o Alexandre Matos, né, participou desse processo, contratava muitos jogadores e não utilizava a base, exatamente por isso, porque a política era outra. O JP Sampaio, ele diz, o Ronaldo vai ficar bravo com isso, que a principal contratação da base do Palmeiras nos últimos anos chama-se Vanderlei Luxemburgo. Quem diz isso é o coordenador da base do Palmeiras, porque não bastava ele formar, mas é claro que o JP Sampaio tem um trabalho incrível, tinha que ter um treinador para utilizar, e o Luxemburgo vem com essa promessa. Inclusive foi dada a ele essa liberdade para ele utilizar os jovens. E a partir dali ele começa a colocar no time principal. O clube é campeão paulista, ele volta para o clube, né, depois de muito tempo, é campeão paulista com esses garotos e a partir dali muda completamente, porque o Palmeiras começa a colocar a base, uma base vitoriosa, vencedora, até chegar nesse nível aí, gente. Eu duvidei dos valores que foram aventados inicialmente. Porque é impressionante você pagar para um jogador que mal jogou. Ele jogou um semestre, tem 18 anos. Porque o Murilo machucou, acabou tendo mais visibilidade e mostrou competência e já tem alguém olhando. E uma coisa que eu digo, quando você vende um atleta para a Europa e ele dá certo, isso também chama para que futuros atletas sigam o mesmo caminho. Porque a gente não está falando só de mercados alternativos como o do Giovani, que foi para o mercado árabe, mas a gente está considerando clubes que são muito fortes, que são potências na Europa e que querem jogadores do Palmeiras, Ulisses. Esta situação é a mesma coisa do jogo aberto. Por exemplo, quando o cara anuncia aqui no jogo aberto, ele tem um retorno incrível. Então, chama outros Que bom, anunciantes. né? É lógico. E é o Palmeiras. O Palmeiras vende o jogador para a Europa e dá certo. O cara vai lá e joga. E rende ao Endrick, questionado, vai lá e faz 2 gols num momento difícil do Real Madrid. Então, quer dizer, a Leila... O Endrick ainda nem chegou numa idade para ser o jogador craque do Real Madrid. Eu trabalhei, eu narrei futebol, jogo no Palestra Itália, no Parque Antártica, com o Palmeiras sem dinheiro para nada.
com o Palmeiras sem dinheiro para arrumar o gramado. O Paulo Nobre, uma vez, emprestou 4 milhões para arrumar o gramado, pintar os símbolos que tinham atrás do gol, que era de concreto, do Palmeiras e do Palestra, enfim. E aí o Mustafa falou, não vou devolver. Ele falou, não, pode ficar, doação para o clube, não tem problema. Mudou muito a vida dele. Quer dizer, o Paulo deu pontapé nisso, mas não é só importante o Paulo Nobre. O que é importante é a sequência, não é mesmo? Com o Gagliotti, a sequência que nós tivemos do Palmeiras. Né, da série do Beluso, depois vem o Gagliotti, vem Leila, vem, enfim, são presidentes que mantiveram esse trabalho, essa linha de conduta legal, administrativa. O Palmeiras parou de fazer loucura e o Palmeiras descobriu, que é o beabá do futebol, que a base é a galinha dos ovos de ouro. Só que tem uma mudança também até de mentalidade do Abel, e eu percebo isso, que quando ele foi resistente para utilizar o Endrick, demorou, vai pra Disney, seja feliz. Aí ele estreia contra o Coritiba, lá fazendo gols, pelo menos, não é? Então, a gente vê que demorou esse processo. Com o Estevão, não. O Estevão apareceu, subiu e o Abel já deu crédito para ele. O Luiz Guilherme é a mesma coisa. Então, o Abel também está entendendo que não é só colocar esses meninos, que eles vêm com uma preparação, porque o investimento que o Palmeiras faz na base, os outros não fazem. Verdade. Poucos fazem. E isso você não forma um jogador em 1 ano ou 2. Às vezes você fica 3, 4, 5, 6 anos com o jogador até ele virar um cara que vai te dar dinheiro. Eu só vou concluir para você o seguinte, a gestão administrativa, comissão técnica, que casa perfeitamente com a gestão administrativa. Isso. Eles são uma coisa só. O Abel entendeu essa filosofia, a mesma língua, correto? E a base também. Casa. Então o cara começa a ser preparado, pô, eu vou perder. O que acontece? Eu vou perder tal jogador. Por que eles subiram mais rápido? Que eles começaram a ser preparados porque sabia que o Endrick ia sair. Então, por isso que foi muito mais rápido essa troca. Mas eu sinto uma confiança maior no processo do Abel, além de jogadores experientes. A base treina com o profissional 2, 3 vezes por semana. Então, os jogadores da base eles já estão treinando contra os profissionais que já se conhecem. Então, quando o jogador sobe, ele já conhece o Abel já conhece o cara. Facilita muito. Agora, Sgarbi, a gente vê também que isso funciona no Palmeiras. O Thales aí já está fazendo gol, que é um menino da base que estava jogando a copinha há poucos dias. Quando você vê 5 jogadores da base já vieram para o profissional. E eu imagino que, além das contratações e compras, o Palmeiras vai continuar dando muito espaço para meninos. E o Palmeiras tem algo que não se conquista da noite para o dia, né, Rei? Em relação à base, que é credibilidade. Hoje os clubes de fora olham para o Palmeiras e sabem que o Palmeiras sabe formar jogador. Além do jogador, sabe formar pessoas na base. E o JP Sampaio, para mim, é até forte que eu vou falar, para mim é a melhor pessoa em relação ao trabalho no futebol brasileiro, no modo geral. Pode pegar todos os dirigentes, coordenadores, é a melhor pessoa, a mais capacitada no futebol brasileiro. Você sabe quem fazia isso muito bem? Quem? O teu time no passado. Sei disso. É verdade. O expressinho, os grandes craques, e acabou. Então, mas o Palmeiras tem isso que ele não nos conquista da noite pro dia, que é credibilidade. Vai revelando. Pensa o Palmeiras. Nos últimos 10 anos, quantos craques o Palmeiras revelou? Quantos craques o Palmeiras revelou? Jogador que foi camisa 9 em Copa do Mundo, Gabriel Jesus. Aí revela um Endrick, um fenômeno, que é questionado lá. O Ulisses foi perfeito. Um questionado, entra no segundo tempo e mete 2 gols. O Estevão, que é esse moleque, o Estevão vai ser titular para mim na próxima Copa. Para mim é titular na próxima Copa. E o Chelsea é um time que, para quem está acompanhando o futebol inglês, ele está em franca evolução. Ele já está entre os 5 melhores do campeonato inglês. Então o Chelsea tem uma equipe muito jovem e que está começando a ganhar corpo. Isso. E o Estevão vai chegar nessa equipe que, na minha opinião, vai ser protagonista de novo logo logo. É uma equipe que está sendo montada para 5, 6 anos, a mesma equipe. E a grande diferença do Palmeiras, a gente para fazer uma comparação rápida. No Brasil, no futebol brasileiro, quem jogou mais? Beraldo, Murilo ou Vitor Reis? Os dois jogaram muito mais que o Vitor Reis aqui no futebol brasileiro. Em termos de quantidade, muito mais. Não, e qualidade também, assim. Pô, o Beraldo foi campeão da Copa do Brasil sendo um dos protagonistas. Muito mais o Murilo surgiu aqui gigantesco no Corinthians. O Vitor Reis jogou 6 meses. Os clubes lá de fora, lógico, tem uma saída de bola excelente, um passe excelente, um cara alto, baita jogador. Só que os clubes lá de fora olham pro Palmeiras e falam, sabe formar jogador, sabe formar ser humano, sabe formar atleta. E o Corinthians vendeu o Marquinhos por 4 milhões. Não, mas o Corinthians ele é pioneiro disso. Sabe por quê? O Sgarbi falou de credibilidade na base. Não é opinião minha, você pode perguntar para qualquer torcedor corintiano o seguinte. Aí, ó, Leila. O que é, Leila? Credibilidade. É isso aí. É o que falou Sgarbi, é isso aí, Leila. A diferença é que se você chegar com uma mala de dinheiro, talvez você consiga comprar jogadores. Se você chegar em muito clube do futebol brasileiro, o Corinthians é um deles, com um saco de coxinha e um refrigerante de 2 litros, talvez você leve a molecada da base.
A diferença é essa. Mas aí é o desespero do clube. Mas é o que o torcedor fala. É o desespero do clube. O Palmeiras está estruturado. O Corinthians precisa. Não, mas aí também muda o preço. Você precisa, mas a partir do momento que você desvaloriza o seu produto, o seu ativo... Não, mas eu estou concordando com você. Você põe uma multa rescisória de 30, 40, 50 milhões de reais. Aí vem qualquer clube X, bate na porta, te oferece 10 e você vende? Porra, Na jura? verdade, o Abel já deixou bem claro que agora vai contratar um zagueiro. O Palmeiras está de olho no mercado, precisa contratar um zagueiro até mais experiente, mas aí tem o Benedetti, que já está jogando. O Palmeiras, de 2020 para cá, ele utilizou 44 atletas da base. A gente está começando 2025. Não, Isso, número. 4 times, velho. Então, São 4 é uma filosofia do clube, vai contratar jogadores caros, vai. Mas como a contratação do Paulinho também é muito cara, não é para os padrões do mais de futebol 100 milhões. brasileiro. Porém, vai continuar investindo na base. E acredito que essa mescla tem tudo ainda para render muito para o Palmeiras, não apenas agora, mas nos próximos anos. Everton Guimarães daqui a pouquinho com a gente. O que é, Ulisses? O Galo tentou tirar. Eu ia o homem falar da sobre base isso. do time do Palmeiras. O Sgabi não está tão exagerado. Vou deixar você falar. Não, eu ia dizer que ele não está tão dia, Chico. Valeu, exagerado. Chico. Quer o meu Porque microfone? o Flamengo já tentou tirar o JP Sampaio do Palmeiras, o Palmeiras recusou. Agora o Atlético Mineiro. Então, assim, E não foi pouco dinheiro, é um cara não, viu? precioso que você tem que manter e não foi- valorizar. Mas Renata, aí o não cara foi também tem que pouca acreditar grana. no trabalho que ele vem fazendo. Nossa, Que tem isso? alguém tá discordando Calma, da gente Zé, aqui. não mastiga Alguém o não tá microfone, concordando calma. com o assunto. O microfone não é comestível. É o seu, Não sou Chico. eu, não, é o teu. Não sei o que aconteceu. Detector de metais, Chico. Mas É pro Chico dar uma seguradinha. O Galo, Fala um veio, pouco com, hoje. e o Galo veio com dinheiro altíssimo para levar. Ele não foi pouco dinheiro, não. Mas um Fala assim, trabalho mais como de esse 400 desperta mil reais por atenção, mês. É isso aí. Ulisses. Você olha e vê os frutos e o valor. Na verdade, o que se vê é o dinheiro já capitalizado pelo Palmeiras em vendas. E quando você tem um cara da base que recebe uma proposta de mais de 400 mil reais, mais do que ele ganha no time que ele está, e ele fala, olha, infelizmente eu vou cumprir o meu contrato e vou ficar aqui. Então você já vê que ele é um cara totalmente preparado para formar o atleta da base. Porque a linha de caráter, de conduta, de profissionalismo dele será passada para esse atleta. Tem- A postura dele foi perfeita. Tem algo interessante também que o próprio JP Sampaio deixa muito claro, que ele tem uma relação muito próxima com o Abel. E ele é um cara de muita confiança do Abel. Quando o JP Sampaio fala para o Abel, pô, já começa a usar esse moleque, testa esse moleque, já era. O Abel confia muito no JP A Sampaio. gente tem que ressaltar a base, como nós estamos ressaltando o trabalho do JP, mas o Abel ele tem toda a razão. O Palmeiras precisa agora contratar. Porque eu não sei se o Benedetti Aí vai dar tem esse dinheiro jogador. para contratar. Pois é, Agora eu não vai sei- ter que procurar no mercado, achar alguém que esteja disponível. Eu não sei se o Benedetti, vi pouco desse jogador, do 1,96 m, gigante. Não sei se ele vai ser esse jogador que está No jogo prometendo. contra o isso. Noroeste me moral, chamou a cara. atenção o quanto ele vai para a área e o Pois quanto é. ele tenta o cabeceio nas bolas paradas. Isso é muito recente ainda, não dá para fazer uma avaliação. Mas apareceu pela necessidade. É, exato. E um centroavante. O Abel, eu falei isso aqui quando abriu o programa. Quando começou a temporada, o Palmeiras precisa contratar um 9. Ele foi questionado na última entrevista coletiva e deixou bem claro. Precisa. Se o Palmeiras não contratar um camisa 9... Se o Palmeiras contratar, vai ganhar pelo menos 2 títulos, no mínimo. Se o Palmeiras não contratar